Bom, hoje, dia 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes, né, Maitê? Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Dia Mundial do Diabetes, mas muita gente ainda não faz o tratamento correto, infelizmente, né? E nem sabe que tem. Pior ainda, é verdade. Mas é uma doença muito prevalente. Nós somos o 4º país no mundo com um número maior de diabéticos. Mas por quê? Porque a gente está percebendo que também as pessoas estão cada dia mais acima do peso e menos, num controle menor da alimentação também, Maitê? Isso acontece em cada 10 pessoas, uma vai ser diabética em 2040. A cada 10, uma? Hoje em dia, a cada 11 pessoas, uma é diabética. Gente, muita gente. Então, com certeza, a gente tem algum familiar com diabetes, algum amigo ou conhecido, né? Agora, por que isso está acontecendo? Primeiro, a obesidade aumentou, né? Então, a gente tem 68% da população brasileira acima do peso e o envelhecimento. É verdade. Então, quanto mais se envelhece, é uma doença que tem prevalência, com a idade, ela começa a aparecer. E os hábitos sedentários, também, não né? fazer atividade física, muito fast food. E a gente deixou de comer coisas naturais para coisas rápidas, industrializadas, né? E tudo que é muito rápido é porque tem conservante. Sim. Ah, mas é bom que dura bastante. Tem conservante, isso tudo vai piorando o estado de saúde geral do corpo. Agora, sem falar no açúcar embutido, né? Que a gente encontra até em receitas salgadas, né? E a gente muitas vezes acha que o doce vem só do chocolate, só da bolacha, né? Mas o amido, que é o que faz a condensação de vários alimentos, ele é glúten e ele é carboidrato e ele tem 32% de açúcar. Então, vamos para os nossos mitos e verdades, tem muita coisa para a gente falar hoje sobre esse assunto, ó. Diabetes é causado pelo consumo excessivo de açúcar. Muitas pessoas têm dúvida. Mito, tá? Porque senão todas as pessoas acima do peso ou que ingerem muito açúcar seriam diabéticos, né? Então a gente sabe a pessoa que tem uma tendência genética de diabetes, que seria o tipo 2, e começa a engordar, a ingerir muito açúcar, vai ter um diabetes precocemente. Por quê? O pâncreas da gente é o órgão que está aqui, ó, embaixo do estômago. Ele produz a insulina. A insulina, Kátia, ele é uma molécula que vai lá, abre a célula para o açúcar que está circulando entrar como fonte de energia. Se essa pessoa produz muita insulina, porque come muito doce, muito carboidrato, muita fruta, teu pâncreas vai trabalhando. Uma hora ele vai ficar cansado. Se ele ficar cansado, a pessoa vai virar diabética. Porque ele não consegue produzir a insulina na quantidade que a gente precisa, né? E esse açúcar que está no sangue não vai entrar na célula como fonte de energia. Vai ficar circulando nesse sangue. Quando a gente faz exame de sangue, não vem glicose? Porque está circulando em excesso. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Na fase inicial, a doença não provoca sintomas. Verdade. O pior é isso, né? Por isso que o diabetes é uma doença silenciosa e traiçoeira. Porque muitas vezes a gente não tem sintoma e já está com diabetes, né? Aí você fala, então como é que eu vou saber? É recomendável, todo paciente com 45 anos e tem história na família deve fazer o exame de glicemia. Mas a cada quanto tempo? Pelo menos uma vez ao ano. Uma vez ao ano, pelo menos. No mínimo, tá? É bem no mínimo. Então, por isso que a gente está agora no Novembro Azul, né? Que a gente, todo mundo pensar uma vez por ano, dosar a glicose. Faz aqueles exames anuais, a listinha, já pede pro médico, já coloca lá exame de glicemia, né? Ah, mas aí você fala, tá, e aí eu não vou nunca fazer o diagnóstico se eu não tiver exame de sangue? Quando a gente tem os sintomas, aí o diabetes já está um pouco mais descompensado, que são beber muita água, fazer muito xixi, perda de peso, tontura, indisposição, fadiga e abrir doenças. Por exemplo, quem tem candidíase de repetição, também infecção urinária de repetição, sabe doenças que vão se repetindo? Parece que curou, mas daqui a pouco volta, vai e volta. Né? Uma imunidade baixa, aí geralmente você tem que pensar em diabetes tipo 2. E se tiver com sobrepeso, mais atenção ainda, né? Vamos ver mais um? Se você tem pré-diabetes, certamente vai desenvolver diabetes. Mito. Quer dizer, certamente se não fizer nada, né? Então isso assim, o grande momento que a gente tem da descoberta do diabetes precoce, da gente ter remédios muito valiosos, a gente pensar na fisiopatologia e preservar esse pâncreas, a gente sabe, se hoje uma pessoa é pré-diabética e ela tem essa origem genética, mas ela se cuidar, se ela fizer exercício, se ela se alimentar bem, ela consegue estabilizar e não evoluir. Uma coisa que é muito importante a gente dizer é que diabetes não tem cura. Então, uma vez diagnosticado diabético ou pré-diabético,
você não vai voltar. Não regride, Não né? regride, porque é uma doença crônica, mas você pode fazer uma manutenção, cuidar desses níveis sem necessariamente o uso de remédios muitas vezes, né? Principalmente o pré-diabético. Agora, para isso vai ter que emagrecer, mudar seus hábitos alimentares e deixar o sedentarismo de lado, né? Sim. E não é só isso, a gente tem tipos de exercícios específicos para diabéticos, a gente tem alimentações específicas, a gente tem remédios hoje que preservam a massa pancreática, a célula beta-pancreática do pâncreas. Então, a gente tem alternativas que antigamente nós não tínhamos. E mudou tanto de uns 3 anos para cá, né? Mudou muito, muito, muito. Graças a Deus, porque facilitou a vida de muita gente, né? Vamos mostrar daqui a pouquinho os avanços todos aí da medicina nesse sentido. Vamos ver mais um mito ou verdade? O diabetes sem controle passa a afetar o organismo de várias formas, provocando cegueira, falência renal e impotência sexual. Verdade, né? Então a gente sabe que o perigoso do diabetes é você deixar, porque você não tem sintomas nenhum, e a gente começa a ter as complicações. Antigamente se falava muito, né, de amputação, de cegueira. Sim, hoje não existe mais tanto. Por quê? Muito se faz o diagnóstico, apesar, Kátia, que quando a gente faz um diagnóstico de diabetes, já 52% da célula do pâncreas foi lesada. Mas isso leva muito tempo para acontecer? Não leva muito tempo, às vezes de 1, 2, às vezes 10 anos. Mas o problema é que as pessoas... Por isso que a gente está aqui hoje, para fazer prevenção. Para você que está em casa, não deixe ter os sintomas para fazer o diagnóstico de diabetes. Porque mesmo assim, num país que a gente tem, 4º país no mundo de diabetes, a gente demora para fazer. E se a gente fizer prevenção primária, a gente consegue não ter essas coisas mais graves. Quer dizer, muito melhor, né? Então não é como a gente pensava antigamente, eu vou ter diabetes, eu estou usando insulina, eu vou ficar cego. Não. Se a gente tiver esse controle, por mais difícil que seja, a gente vai conseguir estabilizar e não ter essas complicações secundárias. Mas vai depender só da gente. Porque não adianta você ter várias formas aqui de você se cuidar se você não se conscientiza, né? E assim, se preocupar, porque diabetes não é assim, só meu exame de sangue tá bom. Porque muitas vezes, o exame tá controlado, então eu vou comer, chega uns 10 dias antes de eu ir pra consulta médica, eu faço uma dieta bonitinha. Mas e o meu médico... Tá enganando quem? Não é? Então, quando a gente tem diabetes, esses altos e baixos da glicemia que lesam o endotélio e que fazem ter algum problema cardíaco ou lesão endovascular. Por isso que hoje em dia a gente tem até esse aparelho que eu tô aqui, Kátia, que eu trouxe, que você consegue ver o açúcar de hora em hora, 96 medidas por dia, porque é fácil você falar assim, eu vou fazer exame de sangue amanhã, eu vou na Maitê. Então eu vou ficar comendo uns 10 dias antes, tudo certinho. Só vou comer alface, carninha, aí eu vou lá, faço picadinha de dedo na saladela. Não vai vir embaixo? Claro, você não comeu nada demais. Você não vai comer isso a vida toda, né? Então, não é a picadinha de manhã em jejum que faz esse diagnóstico de diabetes. Quando a pessoa já tem uma tendência, a gente começa sempre o pós-prandial subir para depois pós-comida. O pós-prandial é que começa a subir. Então, uma pessoa quando vem com a glicemia, o diabetes alto no jejum, é porque com certeza depois da comida já estava alto por muito tempo. E sabe o que eu tenho reparado? Tem muita gente usando isso agora. Na academia, principalmente. Porque é uma coisa que você toma banho, você faz exercício. Mas tem uma agulhinha lá dentro? Tem. É um dispositivo que você coloca, faz clect, não dói nada, de verdade. Isso muito melhor do que ficar furando e machucando, né? Isso dura 14 dias. E você consegue fazer o gráfico diário. Inclusive, eu acho que é muito assim, instrutivo para o paciente saber o que engorda, o que não engorda, o que aumenta o diabetes não aumenta. Verdade. Porque muitas vezes você fala assim, essa frutinha não aumenta meu diabetes. Uma manguinha, a manga é tão saudável. Vai tomar um suco de uva. E suco de melancia? Vai para 300, às vezes 400 a glicose. Então, muitas vezes a gente se engana porque acha que aquilo pode e é uma educação isso. Mas, como é o nome desse aparelho? Chama Libre. Libre? Tem contraindicação? Quer dizer, criança pode pôr? Criança pode colocar também, tá? Que legal! A gente tem alguns locais que são aqui principalmente, tá? Que a gente coloca. Alguns pacientes que descolam muito, a gente às vezes tem outros locais, mas na bula é para colocar aqui. No braço. Quer ver como que tá? Eu quero. Vamos ver. Vamos fazer um teste em você. Você sabe que eu tava sem comer? Então, tava hipoglicemia. Eles me deram um cafezinho. Vou te levar na minha médica para você andar na linha. Você já me conhece, né?
Acho que eu perguntei se ela almoça. Eu falo pra ela, cuida. Gente, isso aqui é uma médica tão dedicada. É final de semana, vai até as 10 da noite, não tem hora pra terminar, só pra começar. Eu falo pra ela, Maitê, lembra quando a gente chega no avião? O que o comissário de bordo fala? Em caso de despressurização da cabine, a máscara em você, depois no outro. Cuida de você pra cuidar do outro depois. É verdade, você me dá bronca. Eu você tá dou certa. Nela. Você tá certa. Vamos ver. Verificar a glicose. Tá. Aí, ó, mesmo com roupa, olha ele pega com ele aqui, pega. Clect. 62? Pode dar bronca em mim, vai, cara. Tá péssimo. Sim. Mas já que devia estar com pelo menos uns 80 pra 80 pra cima, né? E aí, até pra quem tem diabetes, não é o seu caso, né? Mas quem tem diabetes, de repente, muito baixo, isso também prejudica? Muito. Você sabe bastante, que as complicações da hipoglicemia são piores. Porque você pode ter convulsão, você pode ter perda de memória, você pode desmaiar e até eventos de arritmia cardíaca. Então, às vezes você fala assim, você que tem diabetes, ai que bom, eu fiz, só deu pouquinho, deu menos de 80. Nem tudo que é muito baixo é tão bom quanto a gente imagina, sim, né? E esses altos e baixos é que vão fazer a lesão do diabetes. Olha que legal, ele tem uma setinha. Tem. Então ele vai permanecer o 62. Quando vai cair, ele vai para baixo. Então imagine uma pessoa que está com hipoglicemia diabética, a setinha está para baixo, ele já sabe que tem que comer alguma coisa doce. Ele avisa que vai cair? Avisa. Quer dizer, um 62 com chance de queda? Sim. E também a setinha vai para cima quando vai subir mais. Que legal isso! E aí os pacientes que, por exemplo, usam insulina, eles podem já aplicar insulina porque sabem que vai subir. Você tem um controle total. Total. Diferente do que era com a picadinha no dedo, né? Então, olha aqui, a gente ainda tem os aparelhos, né? Que a gente pica o dedinho, aí todo dia tem que picar o dedinho, ele acaba furando toda hora. E machuca, né? E você coloca a fitinha. Então, isso é um gasto. Porque você picar 96 vezes é um gasto muito maior do que esse aparelho. E você não vai fazer 96 picadas por dia? Nunca. E aqui você tem 96 consultas. Sim. Chama assim, né? Sim. E é muito fidedigno, principalmente o paciente que está trocando de remédio. É verdade. Porque, será que deu certo ou não deu certo? Qual o horário do dia? É muito legal. Agora, ele consegue deixar gravado aqui? Quer dizer, nesse dia deu tanto, no outro dia foi dessa forma. Ele tem um gráfico desse jeito? Tem. Tem rever histórico. Não bastando isso, você ainda escreve o que você comeu pro médico. Que legal! Aí você faz o gráfico, manda pra mim, eu vejo o que comeu e aí eu faço os cálculos. Porque é engraçado isso, que às vezes para cada pessoa, cada alimento pode agir de uma forma diferente no corpo, né? Porque são os receptores da gente. Então, muitas vezes, o suco de uva pra você é pior do que pra mim. Olha que legal! Olha aqui o gráfico. Gente, ó. O gráfico certinho, ele vai mostrando. Não tem como você se confundir, falar, eu acho que. É muito legal. E para a criança isso é legal, porque dá uma responsabilidade para a criança, porque ela está vendo os avanços. Isso estimula também a fazer a coisa certa, né? Principalmente pacientes insulinizados. É verdade. Então a gente tem a idade certa para colocar na criança, mas a gente sabe que, por exemplo, gestante também não tem. Diabetes gestacional, você tem que picar antes e depois da comida. Então. Mais de 8, 9 vezes por dia. E desse jeito é fácil, né? Desse jeito você controla melhor. Muito bom. Bom, volto já para a gente falar das outras formas e como a gente cuidar do diabetes. Vamos para as dúvidas que chegaram para a doutora Maitê sobre hoje, Dia Mundial do Diabetes, hein? Sara, minha mãe tem diabetes, toma 2 medicamentos por dia. Na última semana ela teve uma crise alérgica e a diabetes chegou a 401 dia e no dia seguinte 37. Isso pode ser por conta do antialérgico? É comum a alteração por conta de outros medicamentos? Sara, isso foi uma pergunta excelente porque os diabéticos vão agora em casa sempre prestar atenção. Toda vez que a gente está com uma infecção, o diabetes pode subir ou descer. Mas desceu demais, né? 37. Esse é o perigo. E alguns remédios antialérgicos que têm corticoide podem subir o diabetes. Então, nesse caso que subiu é por causa da infecção, provavelmente, né? Ou da correção que foi feita em exagero. Então, todo paciente que tem infecção urinária, que tem pneumonia, que está usando antibiótico, que está usando algum remédio, fique mais atento ao controle glicêmico, tá? Foi o que você disse. Uma hora muito alta e na outra hora muito baixo, o perigo é maior, né? É muito maior. Então, a senhora tem que fazer, tem que levar a mãe para o médico? Precisa muitas vezes, nesses casos, internar o paciente até para a gente fazer um ajuste de dose da medicação adequadamente. Porque em casa talvez a gente não consiga, talvez não. Agora com isso a gente consegue. Sim, é. Você vê antes, né? Mas imagina em casa, você pica o dedo toda hora, a pessoa não vai ficar, né? Então, Sara, falar para sua mãe conversar com o médico, né? Sim. Importante. Vamos ver mais uma?
Tiago, a diabetes pode atrapalhar a fertilidade do homem? Essa é a dúvida dos homens. Quase 55% dos pacientes diabéticos têm algum quadro de impotência sexual. Agora, 55%? É bastante quando o diabetes está ao longo de 10 anos. Agora, infertilidade, aí depende, né, se você teve alguma lesão. Porém, é muito comum alguns remédios e o diabetes descontrolado dar infertilidade. Agora, tem que ficar atento no controle da doença, né? Como você começou dizendo, né? Então, se a gente controlar o diabetes desde o início, tanto a pressão, a gente consegue estabilizar isso e não dar uma lesão nos vasinhos, que é a lesão no vasinho é que vai dar infertilidade e impotência sexual. Agora, uma vez o vaso lesionado, não tem mais nada para fazer, né? Por isso que tem que ficar atento. Não adianta só quando acontecer, agora eu preciso me cuidar. Não, a gente tem que fazer em diabetes prevenção. Sempre assim. Então, Tiago, se é o seu caso, vai pro médico. Tá pensando nisso? Você tem diabetes, vai pro médico para ver direitinho e controlar agora com esse aparelho, então, né? Tudo bem, a pessoa fala assim, tem um custo mais alto do que as tirinhas. Mas se a gente somar o tanto que você gasta com tirinhas ao longo de quantas semanas? 14 semanas? 14 dias. 14 dias? Olha a diferença que dá, não né? precisa também colocar para sempre. Eu falo para os meus pacientes, quando tá mais caro, a gente coloca 14 dias antes de vir na consulta. Porque é de 3 em 3 meses, aí eu vejo como é que tá. Ou eu troquei o remédio do paciente, vamos usar por um período, depois a gente tira. Menina, mas é tão mais fácil de controlar, né? E pra pessoa idosa, Kátia, então, gente, é muito bonitinho. Eles, nossa, ficam tão felizes. É muito ruim ficar toda hora. Porque senão você também fica no escuro, né? Sim. Sem saber se tá fazendo a coisa certa, se não tá. E para o médico é muito mais seguro, porque a gente consegue entrar com a dose certa do remédio, não ter risco de hipoglicemia. Sim. É muito interessante. Mas o estresse também influencia, não influencia? Tanto é que tem gente que fala, eu tenho diabetes emocional. Essa palavra não existe. Não existe diabetes emocional, não? Não existe, mas a gente o corpo... todo mundo diabetes. Mas tem, né, gastrite emocional que também se fala? Até porque aí você come um monte de chocolate e fritura e fala que a culpa é da gastrite, né? Então, na verdade, o estresse, o cortisol pode dar picos de hiperglicemia mesmo. Vamos ver mais uma? Regina, farei uma bariátrica no mês que vem e tenho diabetes tipo 2. A cirurgia de redução do estômago pode melhorar meu nível de glicemia? Regina, pode sim. Pode? O que não existe é que a cirurgia bariátrica, uma cirurgia, possa curar o diabetes, porque o diabetes é uma alteração do pâncreas. Você não fez cirurgia no pâncreas, certo? E resistência. Mas quando a gente perde muito peso do paciente, com certeza a glicose abaixa. Sim. Então, quando você faz uma bariátrica, perde mais de 20% da tua massa corpórea, com certeza a diabetes diminui. Mas isso não é uma cura do diabetes. O diabetes, ele pode voltar ao longo do tempo. Não necessariamente porque aumentou de peso. É lógico que mais comum, mas existe a possibilidade de voltar sim. Principalmente porque às vezes a pessoa acha que vai emagrecer só porque fez a redução e não faz a sua parte na hora que vai escolher os alimentos, né? E na verdade, depois de 4 anos, 60% dos nossos pacientes lá no Hospital das Clínicas voltaram a engordar. Mas voltam por quê? Porque não tiveram essa consciência da forma correta de se alimentar? Primeiro que quem faz uma bariátrica, Kátia, já tem um metabolismo lento. Então, tem pessoas que comem pouco e têm uma tendência aumentada de engordar. E aí a pessoa, estou emagrecendo com mais facilidade, não faz atividade física, não melhora a qualidade dos alimentos e não a quantidade. E ao longo do tempo isso vai aparecer novamente. 60% volta a engordar? Que triste, né? Não tudo, mas volta. Não, sim. Mas muitos, sim. Se não tudo, uma boa parte. E aí não tem como fazer uma nova cirurgia bariátrica, porque até o doutor Eduardo Greco já falou disso aqui. E fica tudo mexido lá dentro, com fibrose, e aí começa a ter mais complicações. Então, gente, é se conscientizar, não tem jeito. Não é milagre. Não é o milagre da cirurgia bariátrica, o milagre do remédio. É a gente que tem que ver o que a gente tem que mudar na vida da gente, né? Muitas pessoas perguntam até do transplante de pâncreas, não é uma dúvida? Por que não faz um transplante de pâncreas quem tem diabetes? Ele é usado para complicações do diabetes tipo 1. Quando você tem uma lesão renal que entra na diálise, a gente faz o transplante duplo, que é pâncreas, rim, para melhorar a qualidade de vida. Mas é tipo um tratamento paliativo. Porque você usar imunossupressor causa muito mais infecções, danos, remédios diferentes e mais caros do que você tratar um diabetes. Mas, gente, se a gente pode prevenir um problema como esse, por que não, né?
Hoje em dia existe muita informação, comidas diet, D de diabetes, atividade física, uma coisa do exercício é importante. Você falou de vários tipos de exercícios, né? Que exercícios são melhores para os diabéticos? O melhor exercício para o diabético é 1 para 1. É 30 minutos de aeróbico para 30 minutos de musculação. 30 minutos de aeróbico e 30 minutos de musculação? Geralmente, para quem quer perder peso, é 2 de aeróbico para 1 de musculação, né? Por quê? Porque quando a gente faz atividade física da musculação, você abre os receptores do músculo, você capta a glicose e diminui a resistência insulínica, que a insulina não faz efeito. Então, o diabético é muito importante fazer musculação. Agora, tem que ter uma musculatura também legal para o metabolismo se acelerar, né? Sim. Então, quer dizer, é para a vida toda isso. E quanto mais musculação, mais o músculo trabalha, mais acelera o metabolismo e mais você consome essa glicose que está em excesso. E menos complicações do diabetes a gente vai ter. Sim. Ou para evitar o diabetes também, né? Por que a gente tem que falar só em controlar a doença? Por que não evitar? Exatamente. Não é? Se você abre esses receptores do músculo e gasta energia, não ingere tanto, você preserva o seu pâncreas e ele não vai virar diabético. E se você sabe que tem gente na sua família com diabetes tipo 2, começa a pensar bem antes, não é? Primeiro, faça os exames de sangue, oriente sua família, faça atividade física e coma direitinho, porque a gente hoje em dia tem muita informação. Não dá pra falar que a gente não sabia. Hoje a gente vai ter que escolher outra desculpa. Vamos ver mais uma? Amanda, qual a diferença entre os exames de glicemia e glicemia glicada? Glicada, é isso? Glicada. O que é essa glicemia glicada? Boa, Amanda. Meus pacientes sabem, a glicemia glicada eu chamo de pega mentiroso. É aquele que você enrolou o médico e enrolou. Porque é o exame que detecta o açúcar de hora em hora dos 3 meses que se passaram. Então não adianta fazer uma dieta rigorosa para colher a glicemia. Tem um exame que consegue isso? Consegue. De 3 meses? Consegue. De hora em hora? Isso. E como que é isso? É uma média. É pelo exame de sangue mesmo, chama HB glicose. Dá. Eu já fiz em você, cara. Ah, mas eu não tenho diabetes. Então eu olhei lá, deu tudo normal, nem vi o que era. Mas meu pai tem diabetes. Do tipo 2, então eu controlo com a doutora Maite também. Emagrece, faz atividade física, não come tanto doce e faz os exames anuais certinhos, né? Então não adianta querer enganar a gente não, viu, Amanda? O Pega Mentiroso vai mostrar tudo. Viu? Não adianta nada. Vamos ver a última, gente. Pergunta. A Jane. Não tenho diabetes, mas ultimamente minha glicemia está elevada. Ultrapassando o limite aceitável. O que posso fazer para controlar essa taxa? Por que isso acontece? Então, a nossa diabetes, que não é diabetes, a glicemia, ela sobe por vários motivos. Fez atividade física, a descarga adrenérgica, ela sobe. O cortisol alto sobe. Comeu muita coisa com açúcar doce, sobe. Isso não quer dizer necessariamente que vá ser diabética, né? Mas essas picos, e você forçando o teu pâncreas, que ele trabalha, se tiver uma genética, aí, Jane, sim, vai ser um diabético. Então, a pessoa que não é diabética e comeu, quanto que deve ser o valor? Por exemplo, você tem um aparelhinho, 200 para cima. Ah, é bastante. 200 para cima? Isso. Então, fura e tem que dar 200 para cima. Tudo bem, eu acabei de comer a pizza. Sim. Vai dar mais de 200. Isso. Então, muita gente se assusta. Ah, eu peguei o aparelhinho do meu avô, piquei o dedo, tá 150, tô diabético. Não. Se você comeu, é 200. Para quem está em jejum, é até 99. Tá, em jejum até 99. E diabetes é 126 para cima no exame em jejum. Em jejum. Vamos mostrar aqui, ó. Deixa eu ver o que você trouxe, essas caixinhas aqui. Eu fiquei tão curiosa. Ah, são os remédios todos. Hoje em dia também mudou bastante a medicação para o diabetes. Antigamente a gente tinha uma quantidade pequena de opções, né? Sim, muito pouco. E a gente pensava em tratar o diabetes, que é o pâncreas estava cansado. Então, Kátia, a gente falava, vai pâncreas, trabalha pra caramba, porque aí você solta essa insulina e melhora o diabetes. Mas ele fica fadigado? Que é isso aqui, ó, esse remédio. Ele não fica fadigado, fica cansado? Acertou. Aí se pâncreas ficar cansado, a pessoa vai ter que usar insulina. E aí, tem um médico que chama Defronzo, ele fez o octeto de Defronzo. Que é ele isso? descobriu 8 causas que o diabetes faz piorar ou melhorar. Ele descobriu que o rim, quando a gente perde açúcar pelo xixi, a gente também melhora o diabetes, que são esses remédios novos, os inibidores de salt glicose transportation. Então ele tira o açúcar e elimina pela urina. Sim. Ah, que legal! A gente tem esses remédios, vamos ver, o DDP4, que ele vai dentro da célula beta-pancreática e começa a recuperar a função dela. Então ele faz o pâncreas voltar a funcionar melhor. Mas você pode associar eles? Pode. Ah, que legal! Deixa eu ver esse daqui. A glitazona também é uma medicação que consegue, além de melhorar o diabetes, diminuir o LDL, o colesterol ruim do paciente. Então imagine... Então evita outras doenças, né? Imagine o diabético, ele tem maior chance de infartar.
Mais de 55%. Imagine você, já sabe que é diabético e infartou. Esse remédio também te ajuda em 2 causas. Gente, que ótimo. E também gordura de fígado ele ajuda. Também ajuda a tirar? Sim. E a metformina, a gente tem 60 anos dessa molécula já no mundo. Ela age em vários fatores. Então, ela age nos receptores da musculatura, para a glicose entrar, diminui a resistência insulínica, faz o fígado trabalhar melhor, faz as células se comportarem melhor com o açúcar, diminui o peso do paciente e as insulinas novas que a gente também tem, né, Kátia? As formas diferentes de aplicar essa insulina, né? Porque a gente tinha a insulina humana, que você tem que aplicar de 3 a 4 vezes por dia, dá muita hipoglicemia, aumenta o apetite desses pacientes, engorda e dá aquele gordura de barriga, sabe, barriga inchada, dura? Né? É. As novas insulinas, primeiro que elas são bonitas, né, Di? Isso é um aplicador? Você nem tem vergonha, né? Porque antigamente, eu vou no banheiro escondido aplicar insulina pra ninguém ver. Isso daqui é chiquetérrimo, né? E você põe na barriga perto, vai a dose certinha? Aí olha que bonitinho aqui, ó. A gente roda. Você acerta aqui a dose. As agulhas são muito menorzinhas. Essa ainda é grande, mas tem menores do que não dá nem pra ver com as agulhas. Fininha, fininha, não dói. Fininha. E tem um lugar certo pra aplicar? Geralmente 2 centímetros em volta do umbigo, faz a prega, tem que beliscar em 90 graus e aperta. Tá? E não precisa ficar na geladeira? Tem algumas que não precisam. Depois que você abrir, você pode ficar 1 mês fora da geladeira. Porque isso também dificultava bastante, né? Sim, porque aí você não pode viajar, você vai num esporte e não consegue ir adolescente. Então o controle do diabetes está muito mais fácil também, mesmo para quem usa insulina, né? E agora a gente tem esses que são os inimigos da insulina. Na verdade, eles são os análogos de GLP-1. São canetas que a gente vai usar junto com a insulina. Vai até chegar já no Brasil uma que vem junto. Que eles conseguem o quê? Diminuir o apetite, emagrecer o paciente e brigar com essa resistência insulínica. Então, o diabético usa esse da insulina e junto já vai ter esse outro? Junto, na mesma, as 2 substâncias numa só. Tá chegando agora no Brasil. Gente, que legal! Então já acaba ajudando várias frentes diferentes para essa saúde ficar equilibradinha, né? Sim, porque o tipo 2, por usar insulina, ele acaba engordando. E aí é uma bola de neve, engorda, piora o diabetes. Piora o diabetes, aumenta a insulina. E aí vai. E não tem fim, né? E não tem fim. Então a gente vai conseguir reverter esse quadro. É claro, gente, que a gente está falando uma realidade aqui de São Paulo, que é mais fácil chegar antes. Mas é legal sempre você se informar disso para perguntar para o seu médico. Sim. Não é? E às vezes a gente fala, é muito caro, para minha realidade não dá. Não é assim. Se a gente, inclusive, comprovar com relatórios que isso realmente é importante para o paciente, a gente tem as medicações de alto custo no sistema público de saúde. Então, sempre há oportunidade e nunca é para perder a esperança. Esse não é o meu mundo. Esse é o mundo e sim. Fale com o seu médico. Essas moléculas não é assim, é uma coisa que vai chegar ou que está muito distante da realidade. A gente está até com protocolos dessas insulinas antigas caírem do mercado, tá? Porque uma dessas insulinas agora de longa duração, ela está vindo com um preço muito menor no Brasil. Então, agora o que é nosso aliado é a informação. Sim. Até para você saber quais são os seus direitos e ir atrás do que justamente a doutora Maitê falou. Sim. Não é? Peça para o médico fazer um laudo direitinho, entra... tem que entrar com processo. E aí a gente entra com processo. Sim. Você acha que alguém vai bater na sua porta para oferecer alguma coisa? Só para você comprar alguma coisa, para te dar, para te ajudar, ninguém oferece nada. Não é? A gente tem que correr atrás. E, gente, o nosso espaço aqui é justamente com essa finalidade que a gente tem todos os dias nos nossos assuntos médicos aqui. Para a gente entender quais as novidades na medicina, porque o avanço, graças a Deus, é muito maior do que a gente imagina. A gente se informar, a gente questionar o nosso médico também, perguntar a ele e depois fazer valer os seus direitos. Porque quando a gente fala em sistema único de saúde, a gente não fala no favor. A gente paga e paga muito, paga alto demais para pouco que se tem. Então, se todo mundo começar a exigir, obviamente as coisas vão melhorar, não é? E a informação é tudo. Se a gente sabe que isso existe, a gente vai procurar nossos direitos. Isso é verdade. Vou passar para vocês os contatos da doutora Maitê Pimentel. Lembrar, o site é o www.endoc.com.br. Endoc, E-N-D-O-C. E depois o Instagram, @Maitê_.